Lucas Santana, de 42 anos, é um empresário reservado, fundador de uma empresa de tecnologia próspera em São Paulo. Para quem olha de fora, ele tem uma vida confortável, mas sua rotina profissional ocupada deixa pouco espaço para momentos pessoais. O casamento de Lucas e Isabela parece harmonioso e equilibrado. Eles compartilham eventos sociais e posam como um casal unido em compromissos, mas, por trás das aparências, há uma crescente sensação de desconexão. Isabela, 39 anos, é uma mulher carismática e ambiciosa, envolvida em círculos de alta sociedade e apaixonada pelo status que a carreira de Lucas lhe proporciona. Ela sempre teve uma inclinação por luxo e aparências, mantendo uma presença ativa em redes sociais, onde exibe uma imagem de vida perfeita. Mas Lucas, observando atentamente, percebe que o brilho nos olhos dela parece mais voltado ao que ele oferece do que a ele próprio. Nos últimos tempos, ele nota sinais de frieza e indiferença, um afastamento silencioso que o inquieta. Embora confie em Isabela, Lucas começa a questionar até que ponto essa confiança está sendo correspondida. Ele tenta se convencer de que o distanciamento é normal em casamentos longos, mas o incômodo persiste, e Lucas começa a pensar em como reviver a proximidade que sentia no início da relação. O tom da história é de inquietação crescente. Há uma tensão silenciosa que envolve cada movimento de Lucas, como se algo invisível o ameaçasse. Ele percebe pequenos detalhes que antes não notava. O olhar dissimulado de Isabela, a leve hesitação em suas respostas quando ele pergunta sobre seu dia, e os eventos sociais dos quais ela o exclui. Algo que antes ele encarava com normalidade, mas que agora começa a incomodá-lo. A narrativa estabelece um clima de mistério e ansiedade. A cidade de São Paulo serve como pano de fundo, com sua vibração incessante e o contraste entre o luxo e a miséria. O brilho das luzes noturnas contrasta com as sombras nos pensamentos de Lucas. Ele passa a observar o mundo ao seu redor com mais desconfiança, notando as nuances dos relacionamentos e a fragilidade das aparências que antes considerava sólidas. Em uma noite que parecia comum, Lucas decide fazer um gesto para reacender o relacionamento. Ele convida Isabela para um jantar em um restaurante fora do roteiro de luxo que ela prefere. Ele escolhe um lugar intimista e espera que o ambiente discreto possa ajudá-los a se reconectar. Isabela, porém, envia uma mensagem de última hora dizendo que se atrasará. Lucas, um pouco frustrado, pede um aperitivo e espera, mas sente que essa demora representa mais do que um simples compromisso atrasado. Enquanto aguarda, ele percebe uma figura ao seu lado, uma menina de rua, descalça, com roupas desgastadas e uma expressão de urgência. Ele se vira para ver o que ela quer, e em um tom carregado de desespero, ela sussurra algo que o faz congelar. Não coma, sua esposa envenenou sua comida. Lucas mal acredita no que ouviu. Ele observa a menina sendo retirada pelo segurança do restaurante, que se desculpa pelo incidente. Mas o aviso permanece em sua mente, inquietante, como uma mensagem incompleta. Ele olha para o prato, hesitante, sentindo o estômago revirar. Mesmo que a ideia pareça absurda, ele decide seguir o conselho da menina e não toca na comida. Quando Isabela finalmente chega, Lucas tenta manter a compostura, mas a presença dela ao seu lado apenas reforça a sensação de desconfiança que o domina. Ele a observa de maneira diferente, notando como o sorriso dela parece quase artificial, como uma máscara cuidadosamente colocada. Isabela percebe a inquietação dele e pergunta casualmente por que ele ainda não começou a comer. Ele inventa uma desculpa, dizendo que esperava para comer junto com ela, mas, por dentro, sente que está se afastando da realidade familiar que conhecia. De volta ao apartamento, Lucas tenta retomar a rotina, mas sua mente está consumida pelo aviso. A menina de rua poderia estar mentindo,
mas ele começa a questionar os episódios anteriores em que se sentiu estranho após as refeições, episódios que sempre atribuiu ao estresse do trabalho. Seriam coincidência? Ele revisita mentalmente cada um desses momentos, buscando algo que confirme ou desminta a ideia absurda de que Isabela pode estar envenenando-o. Nos dias que seguem, ele percebe que sua confiança em Isabela está em frangalhos. A cada refeição, ele sente um aperto no peito e uma crescente insegurança. Ele passa a evitar a comida preparada por ela, inventando desculpas sobre dieta ou preferindo comer fora. A paranoia o leva a uma vigilância constante e ele passa a observar Isabela mais de perto, tentando captar qualquer sinal de intenção suspeita. Determinando que precisa de provas antes de tomar qualquer atitude, Lucas começa uma investigação discreta. Ele busca nos armários e gavetas, tentando encontrar qualquer substância suspeita, algum remédio escondido ou algum elemento que confirme o aviso da menina. Não encontra nada específico, mas um pensamento o leva a tomar uma decisão. Ele leva uma amostra de uma das refeições de Isabela para análise em um laboratório particular. Enquanto aguarda o resultado, Lucas começa a seguir os passos de Isabela, atento a qualquer movimento incomum. Certo dia, após mencionar que ficaria no trabalho até tarde, ele decide segui-la. Ela se dirige a um bar discreto, em um bairro afastado. Lucas estaciona a uma distância segura e observa enquanto ela entra no local. Alguns minutos depois, um homem se aproxima dela. Eles trocam cumprimentos e sentam-se juntos, mantendo uma conversa íntima. Ele observa com uma mistura de raiva e desespero, sentindo que está presenciando algo sombrio. Lucas não consegue escutar a conversa, mas o corpo dele se enche de uma certeza desconfortável. Há uma cumplicidade entre os dois que vai além de uma simples amizade. Ele observa enquanto eles trocam olhares e sussurram algo, e sua intuição o alerta para um perigo ainda maior. Nesse momento, Lucas sente que algo muito maior está em jogo, que Isabela e aquele homem não são apenas amantes, mas estão tramando algo contra ele. No caminho de volta, Lucas é consumido pela raiva e pelo medo. Ele começa a entender que a realidade que construiu com Isabela é, na verdade, uma teia de mentiras. As lembranças de momentos felizes são ofuscadas pela possibilidade de que ela sempre esteve com ele apenas por interesse. Ele questiona cada decisão, cada escolha que fez ao longo dos anos, se perguntando como pôde confiar tanto em alguém que agora considera uma ameaça. Ao chegar em casa, ele encara a Isabela com uma nova perspectiva. Ela o cumprimenta como se nada tivesse acontecido, e Lucas sente que está no limite da sanidade. Ele sabe que não pode agir impulsivamente, mas que também não pode continuar vivendo sob a mesma casa com alguém que considera sua inimiga. Ele decide que antes de tomar qualquer atitude, precisa obter mais provas, precisa confrontar o medo com a certeza de que não há outra alternativa senão enfrentar Isabela. Lucas está decidido, não descansará até descobrir toda a verdade. Cada detalhe será investigado, cada ação de Isabela será vigiada. Ele não deixará que o medo o impeça de proteger sua vida e de entender as verdadeiras intenções dela. O suspense, que antes era uma dúvida incômoda, agora é uma determinação inabalável em desvendar o segredo sombrio que ronda seu casamento. Nos dias que seguem, Lucas se sente cada vez mais inquieto. O aviso da menina de rua, os encontros suspeitos de Isabela com um homem desconhecido e os momentos de mal-estar após as refeições formam um quebra-cabeça perturbador. Ele começa a perceber que, embora o casamento parecesse estável, ele ignorava detalhes importantes sobre a vida de Isabela. A obsessão por descobrir a verdade o leva a um estado de constante vigilância. Cada gesto de Isabela o deixa em alerta, e cada refeição que ela prepara parece carregada de ameaça. Ele passa a observar os mínimos detalhes,
a forma como ela disfarça um sorriso quando percebe sua hesitação em comer, ou o leve tom de irritação quando ele recusa o jantar, dizendo que comeu algo no trabalho. Em suas interações, Lucas começa a ver uma Isabela diferente, uma mulher que parece mais controladora e calculista do que ele jamais imaginou. Determinando que precisa de provas concretas, Lucas toma uma atitude. Decide enviar amostras de comida para um laboratório, sob o pretexto de uma análise de qualidade. Ele coleta amostras de diferentes refeições que Isabela preparou e as envia ao laboratório, pedindo discrição absoluta. Para garantir que ela não descubra, ele age de maneira cautelosa, buscando amostras sem levantar suspeitas. Enquanto espera os resultados, a ansiedade o consome. Ele começa a notar sintomas que antes ignorava, um cansaço persistente, dores de cabeça e uma leve sensação de tontura. Lucas se pergunta se é apenas o estresse, mas uma parte de sua mente alerta insiste que esses sintomas são parte de algo mais profundo. A cada dia, o peso do medo aumenta e ele começa a questionar se realmente está em segurança. Após o jantar, Isabela menciona casualmente que precisa sair para resolver uma questão importante e que não sabe que horas voltará. Desconfiado, Lucas decide segui-la. Ele a vê entrar em um restaurante pequeno, afastado dos lugares que normalmente frequentam. Observando de longe, ele percebe que o mesmo homem com quem ela se encontrou anteriormente se junta a ela, e os dois parecem ter uma conversa intensa e reservada. Dessa vez, Lucas toma coragem e decide se aproximar para escutar partes da conversa. Escondido atrás de uma divisória, ele ouve fragmentos de diálogo. Homem: se ele descobrir, o plano todo desmorona. Você não quer deixar rastros, certo? Isabela: ele nunca vai saber. Ele confia demais em mim. Essas palavras deixam Lucas em choque. A conversa confirma que Isabela está, de fato, tramando algo sério contra ele. A descoberta traz um misto de medo e raiva, mas Lucas decide que precisa saber mais antes de confrontá-la. Ele se afasta discretamente, voltando para casa com o coração pesado e a mente tomada por questões. Dias depois, Lucas recebe os resultados do laboratório. Ele é informado de que foram encontrados traços de substâncias tóxicas em várias amostras, todas em doses baixas, mas o suficiente para causar sintomas se ingeridas regularmente. Ao ler o relatório, Lucas sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele finalmente tem a confirmação de que Isabela está tentando envenená-lo aos poucos e que sua vida esteve em perigo o tempo todo. A confirmação, embora apavorante, também traz uma espécie de alívio. Agora, ele sabe que suas suspeitas eram verdadeiras e que não está imaginando coisas. Ele entende que a próxima etapa é confrontar Isabela, mas não pode correr o risco de fazer isso sem ter certeza de que está seguro. A fim de garantir sua segurança, Lucas muda sua rotina. Ele começa a dormir em um quarto de hóspedes, alegando problemas com insônia e estresse para evitar confrontos noturnos com Isabela. Ele coloca um cadeado na porta, o que ela comenta como sendo exagero, mas ele apenas responde que prefere ter privacidade para descansar. Ao mesmo tempo, Lucas decide procurar ajuda de um advogado especializado em casos de violência doméstica e crimes patrimoniais, pedindo orientação sobre como reunir provas de forma legal e segura. Ele se informa sobre medidas protetivas e sobre as melhores formas de proceder caso precise acionar a polícia. O advogado, ciente da gravidade da situação, orienta Lucas a continuar coletando evidências, mas sugere que ele prepare um plano de fuga, caso precise sair de casa às pressas. Seguindo a orientação do advogado, Lucas contrata um detetive particular para monitorar os passos de Isabela e descobrir quem é o homem com quem ela está conspirando. Ele fornece ao detetive as informações sobre os encontros anteriores e a rotina de Isabela, na esperança de que ele possa juntar mais peças do quebra-cabeça.
Após algumas semanas de investigação, o detetive retorna com uma informação chocante. O homem que se encontra com Isabela é Eduardo, ex-sócio de Lucas, com quem ele teve uma disputa amarga anos atrás. Eduardo deixou a empresa após um conflito de interesses e, desde então, guardava um forte ressentimento por Lucas. Saber que Eduardo está envolvido no plano contra ele faz Lucas compreender que a situação é mais pessoal e perigosa do que ele imaginava. A traição de Isabela e Eduardo abala Lucas profundamente. Ele percebe que ambos estão movidos por ganância e vingança e que ele é apenas um obstáculo a ser eliminado. O desespero o toma por completo, mas ele se agarra à determinação de vencer esse jogo perigoso. Lucas sente que chegou ao limite. Ele sabe que, com as provas em mãos e o apoio de um advogado, pode confrontar Isabela de uma vez por todas. No entanto, ele percebe que o melhor modo de expor os dois é prepará-los para serem pegos em flagrante pela polícia. Ele organiza um plano com a ajuda do detetive e do advogado, planejando registrar a próxima conversa de Isabela com Eduardo e entregar as provas à polícia. Para isso, ele convida Isabela para um jantar em casa, fingindo que está disposto a superar o distanciamento e recuperar a relação. Ela aceita o convite e Lucas prepara tudo, mantendo uma expressão serena, enquanto por dentro sente-se como um vulcão prestes a explodir. Naquela noite, enquanto ela conversa descontraída, ele instala discretamente dispositivos de gravação no ambiente. Ele ouve Isabela mencionar de forma sutil o próximo encontro com Eduardo e o plano que ambos deveriam colocar em prática. O suficiente para Lucas ter a última prova necessária. Ele se contém e mantém a calma, planejando no dia seguinte fazer a denúncia que poderá livrá-lo desse pesadelo. Com as provas de envenenamento em mãos e o áudio gravado do jantar, Lucas se sente pronto para expor Isabela e Eduardo. Ele leva as gravações e os relatórios ao advogado, que entra em contato com a polícia para organizar o flagrante. Lucas sabe que essa é sua chance de finalmente encerrar o ciclo de manipulação e traição que quase o destruiu. A polícia concorda em monitorar o próximo encontro de Isabela e Eduardo. O plano é simples. Lucas incentivará Isabela a se encontrar novamente com o cúmplice, sugerindo que ele estará fora da cidade em uma viagem de negócios, o que facilitará o acesso dela ao local para discutirem o próximo passo do plano. Assim que ela e Eduardo começarem a conversa, a polícia intervirá para prendê-los em flagrante. Enquanto coordena a armadilha, Lucas sente um misto de ansiedade e raiva. Ele percebe que sua confiança em Isabela foi totalmente destruída e que agora o confronto é inevitável. A preparação para o encontro final com Isabela e Eduardo é tensa, mas Lucas se mantém focado em ver a verdade exposta e em obter justiça. No dia marcado, Lucas sai de casa conforme o planejado, fingindo estar em uma viagem de trabalho. Ele deixa a casa livre para Isabela, que acredita que ele estará ausente e, portanto, não perceberá a chegada de Eduardo. A polícia se posiciona nos arredores do local, pronta para intervir assim que eles tiverem evidências suficientes do plano criminoso. Lucas observa tudo à distância, com o coração acelerado, sabendo que o desfecho está próximo. Ele vê Eduardo chegando e entrando no apartamento sem hesitação, encontrando-se com Isabela na sala de estar. No início, os dois mantêm uma conversa informal, mas logo começam a discutir detalhes do plano. Isabela: ele está completamente convencido de que eu ainda o amo. Mal sabe que a vida dele está por um fio. Eduardo: não podemos vacilar. Assim que ele voltar de viagem, daremos o último passo e garantimos que ele não suspeite de nada até o fim. Isabela ri de forma dissimulada e Eduardo sorri de volta, compartilhando o momento com um tom de ironia. Lucas, que acompanha a conversa por meio de um dispositivo de escuta, sente uma mistura de nojo e tristeza. Ele esperava, de algum modo, ver alguma hesitação nela,
algum traço de arrependimento, mas o que vê é uma frieza que só aumenta sua determinação em encerrar o plano. Conforme a conversa avança, Lucas percebe que o plano de Isabela é ainda mais traiçoeiro do que imaginava. Enquanto Eduardo fala sobre o próximo passo, Isabela revela de forma velada sua intenção de eliminar Eduardo também. Ela insinua que ele deveria sair do país após o crime para garantir que nada dê errado. No entanto, Lucas capta a verdadeira intenção por trás das palavras dela. Isabela planeja usar Eduardo como bode expiatório, tirando-o do caminho assim que Lucas for eliminado. Eduardo, cego pela própria ganância, concorda com a sugestão dela, sem perceber que ele também está sendo manipulado. Lucas observa o desdobramento com um misto de espanto e uma satisfação amarga. Isabela, ao longo dos anos, havia se tornado uma figura de pura ambição e crueldade, disposta a sacrificar qualquer um para obter o que queria. A polícia, que estava monitorando o encontro, decide agir. Oficiais entram no apartamento, surpreendendo Isabela e Eduardo, que tentam sem sucesso desmentir o plano. A expressão de choque e ódio no rosto de Isabela ao ver a polícia revelando as gravações e provas é uma imagem que Lucas jamais esquecerá. Ela percebe que seu plano foi exposto e sua postura arrogante desaparece. Eduardo, sentindo-se traído, tenta culpar Isabela, gritando que foi ideia dela desde o começo. Isabela, agora em pânico, tenta manipular a situação, mas é em vão. As evidências coletadas pela polícia, as gravações de áudio e os resultados das análises de envenenamento são provas inegáveis de sua intenção criminosa. Lucas finalmente observa o fim do ciclo de manipulação que Isabela criou, vendo-a ser levada em custódia sem chance de argumentar. Embora aliviado, Lucas sente um vazio ao perceber o quanto dedicou sua vida a uma pessoa que nunca o amou de verdade. Ele vê Isabela sendo levada pela polícia e percebe que, durante todo o casamento, ela o via apenas como um meio para alcançar seus próprios interesses. A traição de Eduardo e a desumanidade de Isabela o abalaram profundamente, mas ele também sente que, pela primeira vez, está verdadeiramente livre do ciclo de manipulação que o prendia. Ao retornar ao apartamento vazio, Lucas sente uma mistura de emoções, alívio, mas também uma tristeza intensa por tudo o que perdeu. Ele reflete sobre o preço da confiança e a importância de se cercar de pessoas que realmente compartilham dos mesmos valores e respeitam o outro. Lucas se promete que dali em diante protegerá sua paz acima de tudo. Nos dias que se seguem, Lucas decide tirar um tempo para si. Ele percebe que precisa de distância de tudo para realmente processar os eventos e se curar emocionalmente. Ele tira uma licença do trabalho, arruma o apartamento e deixa São Paulo, optando por uma temporada longe da cidade. Durante seu tempo de afastamento, ele encontra consolo na natureza, longe da agitação e das lembranças que o apartamento ainda guarda. Ele caminha por trilhas, fotografa as paisagens e sente a tranquilidade que vem da simplicidade. Lucas percebe que sempre esteve tão focado no sucesso e no casamento que se esqueceu de si mesmo. E agora, com o ciclo finalmente encerrado, ele vê uma oportunidade de redescobrir quem é de verdade, sem as sombras do passado. Em um desses dias de descanso, Lucas conhece uma mulher chamada Clara. Ela é uma artista que, assim como ele, vive um momento de transformação pessoal após experiências difíceis. Os dois passam a se encontrar ocasionalmente, compartilhando histórias e redescobrindo o prazer de uma conversa sincera. Clara não sabe de imediato o que Lucas viveu, mas aos poucos ele se sente confortável para contar sua história. A presença de Clara o faz perceber que ainda é possível construir relações autênticas, baseadas em respeito e reciprocidade. Lucas sente que, embora o passado o tenha marcado, ele ainda é capaz de confiar e se abrir para novas experiências. Clara representa para ele uma nova esperança.
uma possibilidade de viver algo verdadeiro e simples, sem as complexidades e manipulações que marcaram sua vida anterior. Depois dos eventos que mudaram sua vida, Lucas se dedica a reconstruir sua paz e a se desconectar de tudo o que lhe causou sofrimento. Ele aluga um chalé em uma vila costeira, a quilômetros de São Paulo, com o intuito de descansar e focar em sua recuperação emocional. É a primeira vez em anos que ele se permite afastar-se do trabalho e das responsabilidades que sempre carregou como empresário. Uma mudança que inicialmente parece difícil, mas que ele aceita como necessária. No chalé, Lucas começa uma nova rotina, acorda com o nascer do sol, faz caminhadas longas na praia e pela primeira vez em muito tempo sente o silêncio como algo reconfortante. Ele percebe que as camadas de medo e desconfiança que acumulou ao longo dos últimos meses estão começando a se dissipar. A natureza ao seu redor e a simplicidade de cada dia o ajudam a se reconectar com aspectos de si que ficaram esquecidos durante o casamento com Isabela. Durante o tempo que passa sozinho, Lucas começa a revisitar memórias de seu casamento. Ele relembra momentos em que sentiu algo errado, mas ignorou as intuições para preservar o que achava ser uma vida feliz. Aos poucos, ele reconhece que, além da traição de Isabela e Eduardo, há também um processo de auto-engano que ele mesmo construiu. A ideia de ter negligenciado sua intuição o faz refletir sobre a importância de ouvir a própria voz. Em suas caminhadas e sessões de meditação, Lucas se pergunta onde o caminho dele começou a se distanciar da própria verdade. Ele entende que, ao longo dos anos, se dedicou tão intensamente a construir uma vida de sucesso que deixou de lado suas próprias necessidades emocionais e sua individualidade. Esse tempo de reflexão ajuda Lucas a começar a se perdoar por ter ignorado sinais que hoje parecem tão claros. Ele se vê com compaixão, compreendendo que todos cometem erros ao tentar proteger a felicidade que imaginam ter. Lucas decide que não quer mais viver conforme as expectativas dos outros. Ele percebe que mais importante do que reconstruir uma vida de aparência, é essencial criar uma vida autêntica, baseada no que realmente lhe traz paz e satisfação. Ele revisa suas metas pessoais e, pela primeira vez, permite-se imaginar um futuro diferente, onde sucesso não seja apenas financeiro, mas também emocional. Para solidificar esse novo caminho, Lucas adota alguns hobbies que sempre teve vontade de experimentar, mas que nunca priorizou. Ele começa a praticar yoga, a fotografar paisagens e a pintar como forma de expressão. Ele redescobre o prazer de criar sem esperar nada em troca, sem a pressão de alcançar resultados. A arte e a prática física ajudam a ancorá-lo no presente e cada atividade se torna uma pequena celebração de sua liberdade. Em uma de suas caminhadas, Lucas reencontra Clara, a artista que conheceu alguns dias antes. Clara é uma mulher de espírito livre, mas com um olhar profundo que parece enxergar além das aparências. Ela vive na região há anos, dedicando-se à pintura e ao artesanato. E logo eles desenvolvem uma amizade baseada em conversas sinceras e despretensiosas. Durante os encontros, Lucas se abre com Clara sobre partes de sua história, mas é com o tempo que ele se sente mais à vontade para falar sobre o trauma com Isabela e Eduardo. Ele compartilha as decepções e inseguranças que o acompanharam e, pela primeira vez, percebe que, ao contar sua história, está transformando a dor em experiência. Clara ouve atentamente, sem julgamentos, e apenas lhe oferece a compreensão de quem também já passou por perdas. A conexão entre eles se fortalece, e Lucas sente que, ao dividir sua verdade com outra pessoa, está abrindo espaço para se reconstruir de forma mais sólida. Ele começa a confiar novamente, algo que parecia impossível meses atrás. E essa nova amizade lhe traz uma paz diferente, uma confiança serena que cresce de forma natural.
Enquanto continua sua recuperação, Lucas se dá conta de que, embora o passado ainda o machuque, a dor não define quem ele é. A experiência com Isabela e Eduardo, embora traumática, também o ensinou sobre a complexidade humana e sobre como é importante preservar a própria identidade. Ele percebe que o caminho de autoconhecimento não é linear. Há dias em que sente tristeza e nostalgia, mas também há dias de alívio e de novas descobertas. Lucas entende que o perdão verdadeiro não significa esquecer o que aconteceu, mas aceitar o passado como uma parte de sua história. Ele decide que não permitirá que a traição o torne uma pessoa amarga ou desconfiada. Pelo contrário, ele quer usar essa experiência para cultivar sua própria força e seguir em frente, aprendendo a ser mais cuidadoso com as relações que escolhe, mas sem deixar de acreditar no melhor das pessoas. Algum tempo depois, Lucas recebe uma carta inesperada de Sofia, a menina de rua que o alertou sobre o envenenamento. Na carta, Sofia agradece a Lucas por tê-la ajudado a encontrar um abrigo seguro após o incidente, revelando que, por meio desse apoio, conseguiu retomar os estudos e agora está em um lar adotivo. Ela diz que sempre se lembrará do encontro como um momento crucial em sua vida, pois foi a primeira vez que alguém realmente a ouviu e acreditou nela. Lucas, emocionado, sente que o aviso de Sofia foi o primeiro passo em sua jornada de autoconhecimento. Ele percebe que, assim como ele está se reconstruindo, Sofia também está trilhando um caminho próprio, enfrentando suas batalhas e construindo uma nova vida. Eles combinam de se encontrar quando ele voltar a São Paulo, e Lucas sente que essa amizade, embora breve, tem um significado profundo e simbólico em seu processo de cura. Lucas, aos poucos, sente-se pronto para retornar a São Paulo e enfrentar a vida com uma nova perspectiva. Ele decide que, ao voltar, manterá contato com Clara, que se tornou uma amiga essencial nesse período. Eles prometem se visitar frequentemente, sabendo que a conexão entre eles é especial e significativa. Lucas considera a ideia de dar novos rumos à sua empresa, implementando um ambiente mais colaborativo e equilibrado, algo que antes não era prioridade, mas agora representa o valor que ele deseja incorporar em todas as áreas de sua vida. Ele percebe que seu próximo passo não é uma simples continuação de sua história, mas sim o início de uma nova fase, baseada em autenticidade, amor próprio e valores sólidos. Ao refletir sobre tudo o que viveu, Lucas se dá conta de que, embora tenha enfrentado dores profundas, ele emergiu delas mais forte e mais verdadeiro consigo mesmo. Após meses fora, Lucas se sente pronto para retornar a São Paulo. Ele percebe que fugir da cidade que o viu crescer não é uma solução definitiva. Agora é hora de enfrentar tudo com uma nova mentalidade, fortalecida pelo tempo de introspecção e autoconhecimento. Ao voltar ao apartamento, sente um misto de familiaridade e estranheza. Embora o lugar ainda seja seu, ele se sente como um visitante em um espaço que um dia foi o palco de sua vida com Isabela. Decidido a encerrar esse capítulo, ele começa a reorganizar e se desfazer de objetos que lhe lembram o passado. Fotos, móveis e pequenas lembranças que Isabela escolheu aos poucos desaparecem, substituídos por um espaço mais leve e minimalista, representando a pessoa que ele se tornou. É uma espécie de ritual, onde cada item que ele remove parece aliviar o peso emocional do ambiente. Alguns dias após seu retorno, Lucas recebe uma ligação de Sofia, a jovem que o alertou sobre Isabela. Eles combinam de se encontrar e Sofia compartilha com ele as mudanças positivas que viveu desde aquele encontro no restaurante. Agora, ela vive em uma casa de acolhimento onde pode estudar e planejar um futuro diferente. Durante o encontro, Sofia faz uma revelação surpreendente. Anos antes, ela havia conhecido Isabela em um abrigo infantil onde ambas passaram parte da infância.
Sofia relembra Isabela como uma menina que, desde pequena, se destacava por sua ambição e capacidade de manipular pessoas ao seu redor para conseguir o que queria. Ao reencontrar Isabela por acaso, Sofia ficou horrorizada ao vê-la planejando algo sombrio e, ao perceber que o alvo era Lucas, decidiu avisá-lo. Essa descoberta faz com que Lucas finalmente compreenda que as atitudes de Isabela eram, em parte, um reflexo de traumas e ambições que ela cultivou desde a infância. Ele percebe que, embora as ações dela fossem imperdoáveis, sua própria relação com ela o ensinou uma lição profunda sobre confiança e limites. Com gratidão, Lucas agradece a Sofia, reconhecendo que sem aquele primeiro aviso, ele jamais teria iniciado sua jornada de autodescoberta. Dias depois, Lucas é notificado sobre uma audiência onde ele será testemunha no caso de Isabela. Ele hesita, mas decide que comparecer ao julgamento é essencial para encerrar o ciclo com dignidade. Durante a audiência, ele a reencontra. Isabela está visivelmente desgastada, mas mantém o olhar frio e calculista. Ao vê-lo, ela o encara com uma mistura de ódio e desprezo. E Lucas percebe que ela não se arrepende. Em vez disso, culpa Lucas por todos os problemas que agora enfrenta. Quando chega o momento de depor, Lucas se mantém sereno. Ele expõe com calma e clareza cada fato sobre os planos de Isabela e Eduardo. Mas ao fim de seu depoimento, ele faz algo inesperado. Deixa claro que não sente mais rancor. Ele revela que, ao enfrentar essa situação, se tornou uma pessoa mais forte e que, por mais que o passado tenha sido doloroso, ele finalmente encontrou paz. O tribunal fica em silêncio e o olhar de Isabela se transforma em incredulidade e raiva, pois ela percebe que perdeu o controle e não tem mais qualquer poder sobre ele. Ao final da audiência, Lucas sente um alívio profundo, como se uma sombra finalmente tivesse desaparecido. Ele encontra Clara fora do tribunal e ela o acolhe com um abraço tranquilo. Lucas sente que, ao lado dela, ele tem uma nova chance de construir algo genuíno, sem as marcas da manipulação ou das desconfianças. Clara representa uma paz que ele nunca encontrou antes. E a amizade entre eles, pouco a pouco, começa a se transformar em algo mais. Eles decidem, então, deixar São Paulo temporariamente e viajar juntos. Clara o convida para conhecer uma pequena cidade artística onde ela costuma expor seus trabalhos, um lugar onde ele poderia explorar suas próprias expressões criativas. Lucas aceita, ansioso para ver o mundo por meio dos olhos de alguém tão livre de expectativas e tão conectada com a beleza da vida simples. Ao lado de Clara, Lucas começa a experimentar o que é um relacionamento baseado em compreensão, paciência e respeito. Não há cobranças ou manipulações, apenas uma troca sincera de experiências e sentimentos. Cada dia ao lado dela representa uma nova oportunidade de redescobrir a vida de forma leve e verdadeira. Em Clara, Lucas encontra a chance de amar novamente, mas agora com maturidade e uma nova visão do que é compartilhar a vida com alguém. A cada novo dia, Lucas percebe que o amor não precisa ser uma montanha-russa emocional, mas sim uma jornada tranquila e enriquecedora. Ele entende que o passado doloroso foi necessário para que ele pudesse valorizar o que hoje vive com Clara. E a sensação de paz que essa relação lhe proporciona é para ele a verdadeira vitória sobre o ciclo de traição e sofrimento. Ao lado de Clara, Lucas decide finalmente se despedir de São Paulo e construir uma nova vida na cidade costeira, onde passou seus dias de recuperação. Eles encontram uma pequena casa perto do mar, onde Lucas pode sentir o sol, o cheiro da brisa e o barulho das ondas todos os dias. A casa é modesta, mas representa para ele a liberdade que sempre buscou, longe das sombras do passado e das expectativas que o prenderam por tanto tempo. Lucas volta a fotografar e escreve sobre as experiências que o trouxeram até ali. Cada texto que escreve, cada foto que tira, parece um ato de cura,
uma forma de transformar as cicatrizes em beleza. Ele sente que finalmente encontrou um lar, não apenas com Clara, mas dentro de si mesmo, uma segurança que não depende de nada externo. Ao fechar o capítulo com Isabela e Eduardo, Lucas se sente mais completo do que jamais imaginou ser. Ele aprendeu que o perdão é uma escolha e que, ao deixar o passado para trás, abriu espaço para construir uma nova vida de verdade e plenitude. A dor o ensinou a valorizar o presente e a buscar relacionamentos que acrescentem e não que exijam condições ou sacrifícios injustos. Lucas passa os dias ao lado de Clara, explorando novas culturas, vivendo com leveza e paz. Ele sente que cada passo dessa jornada o levou a uma versão de si mesmo mais forte, mais autêntica e capaz de apreciar a simplicidade do amor verdadeiro. Para ele, o futuro é uma página em branco, e ele está finalmente pronto para preenchê-la com uma história que faz sentido para seu coração. Após o julgamento de Isabela e o reencontro com Sofia, Lucas sente que, pela primeira vez, sua vida está livre de mágoas e incertezas. Ele compreende que o sofrimento o levou a um crescimento pessoal profundo, ensinando-lhe o valor de ouvir sua intuição e de escolher suas batalhas com cuidado. Agora, Lucas vê claramente que não precisa mais do passado para seguir em frente. Ele o aceitou e permitiu que cada lição se incorporasse a quem ele é hoje. Sua casa ao lado de Clara se torna um espaço de renovação e de alegria. Juntos, eles decoram o lugar com toques pessoais, fotografias de suas viagens, pinturas feitas por Clara e plantas que Lucas adora cuidar. O pequeno jardim em frente à casa se torna seu refúgio favorito. Ele sente que a paz e a beleza simples desse espaço refletem a jornada que viveu. Lucas e Clara, agora oficialmente um casal, descobrem um amor calmo e verdadeiro, sem a pressão de expectativas ou a necessidade de provar nada a ninguém. Suas conversas são despretensiosas e a confiança entre eles cresce a cada dia. Em uma noite tranquila, enquanto observam o céu estrelado, Clara segura a mão de Lucas e diz: "Sabe, acho que esse é o primeiro relacionamento em que eu me sinto plenamente eu mesma. Não há pressa, não há dúvidas, é só paz." Lucas sorri, reconhecendo que sente o mesmo. Eles trocam confidências e falam sobre o futuro com uma serenidade que ambos buscaram por muito tempo. Para Lucas, o amor com Clara é o oposto do que viveu com Isabela. É uma troca que o nutre e o ajuda a crescer, e não um jogo de manipulação. Alguns meses depois, Lucas decide voltar a São Paulo uma última vez para vender o apartamento que dividiu com Isabela e encerrar definitivamente aquele capítulo de sua vida. Clara o acompanha e juntos eles visitam a cidade que para ele agora parece distante e cheia de ecos do passado. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, Lucas sente uma nostalgia leve, mas ao mesmo tempo uma liberdade renovada. A cidade ainda é a mesma, mas ele não é. Durante a visita, Lucas encontra Sofia para um café e conversa sobre o futuro dela. Ela está terminando o ensino médio e planeja cursar psicologia para trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Lucas se sente orgulhoso ao ver a determinação de Sofia e percebe que o aviso dela o levou a uma trajetória de cura e transformação que não teria sido possível sem aquele gesto inesperado. "Sofia", ele diz com gratidão, "você me salvou naquela noite. Se não fosse por você, eu nunca teria visto o que estava bem na minha frente." Ela sorri, levemente envergonhada, mas retribui o sentimento. "Talvez a gente tenha se ajudado, Lucas. Cada um de nós estava perdido à sua própria maneira." Esse encontro se torna o encerramento que Lucas buscava, e ele volta para casa com a certeza de que, tanto para ele quanto para Sofia, a vida agora segue um rumo cheio de possibilidades. Anos se passam, e Lucas e Clara constroem uma vida plena e tranquila na cidade costeira. Lucas continua com sua fotografia e se envolve em projetos de consultoria,
mantendo contato remoto com antigos colegas de trabalho. Ele e Clara viajam pelo Brasil, capturando as belezas naturais e documentando histórias de vida em diferentes regiões. As fotografias de Lucas e as pinturas de Clara formam exposições conjuntas, onde o público vê a sintonia entre as perspectivas deles. Durante uma exposição em uma cidade do interior, Clara comenta com Lucas: "Você imaginou que uma vez deixaria o mundo dos negócios para inspirar pessoas com sua arte?" Lucas ri, sacudindo a cabeça. "Jamais. Mas hoje não consigo imaginar outra vida." Lucas percebe que a vida tem ciclos e que, embora o passado possa ter sido doloroso, ele trouxe a clareza necessária para valorizar o presente. A experiência com Isabela e Eduardo o ensinou que a confiança é preciosa e que respeitar os próprios limites é essencial para uma vida saudável. A presença de Clara reforça esses valores e juntos eles criam um ambiente de amor e respeito mútuo. Para Lucas, o verdadeiro sucesso agora é viver com paz de espírito. As conversas dele com Clara frequentemente refletem essas lições. Em um dia chuvoso, enquanto estão em casa, Clara o surpreende ao dizer: "Sabe, Lucas, acho que você é uma das pessoas mais resilientes que já conheci. Não só porque você superou tudo, mas porque escolheu aprender e ser uma pessoa melhor." Lucas segura a mão dela e responde com sinceridade: "E eu aprendi que, às vezes, precisamos cair para saber como nos levantar de verdade." Sofia, agora formada em psicologia, continua a manter contato com Lucas e Clara. Ela segue os conselhos que ele lhe deu, tornando-se uma profissional dedicada a ajudar crianças e adolescentes em situação de risco. Lucas se sente grato ao ver como o encontro deles transformou a vida dela. Ele a convida para as exposições que organiza e, sempre que podem, eles compartilham novas histórias de superação e desafios. Um dia, Sofia comenta com Lucas: "Olha só, não somos mais aqueles que deixamos para trás, não é?" Lucas sorri, sabendo que ambos deixaram as sombras do passado para viver uma história marcada pela resiliência e pela coragem de seguir em frente. Em uma noite de verão, Lucas e Clara caminham pela praia ao entardecer, observando as ondas que refletem o brilho do pôr do sol. Ele segura a mão dela e, em um momento de silêncio, reflete sobre tudo o que viveu. Cada perda, cada sacrifício e cada revelação o trouxeram até esse instante, ao lado de uma pessoa que lhe traz paz e felicidade genuína. Lucas sabe que, embora as feridas do passado ainda existam em algum lugar dentro de si, elas não definem mais quem ele é. Ele as vê como marcas de uma história que o ensinou a valorizar o presente e a aceitar a imperfeição humana. "Clara", ele diz olhando para ela, "você é minha segunda chance de amor e eu nunca imaginei que um dia teria isso." Ela o abraça, respondendo baixinho: "Eu também. Acho que, de alguma forma, nossas histórias precisavam se cruzar." Ao final de cada dia, Lucas sente gratidão por tudo o que viveu, desde os momentos mais dolorosos até os mais felizes. Ele entende que a superação é uma jornada contínua, uma escolha diária de seguir em frente e de transformar a dor em crescimento. Lucas e Clara vivem uma vida que não é perfeita, mas é real e completa, marcada pela paz e pelo amor verdadeiro que ambos sempre buscaram.